Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que tem sido fantástico, maravilhoso. Eu adoro fazer esse programa porque é uma forma de contactar com todos vocês, retirar suas dúvidas e poder interagir um pouco mais. Lembrando que eu estou sempre à disposição para fazer palestras, se vocês quiserem, em colégios ou em associações de bairros, né? Nós estamos sempre muito dispostos a esse tipo de coisa. O programa Papo Saudável vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades e também está disponível no YouTube, Podcast Papo Saudável. Você digita lá, Podcast Papo Saudável, você vai achar os mais de 70 programas que já foram feitos desde o início, desde a primeira semana de 2023. Hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas que têm chegado aos montes na Dental Clínica. E alguns assuntos são bastante importantes e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Acho que o campeão de perguntas tem sido perguntando sobre o dente ciso. Bom, o que é o dente ciso? Por que ele precisa ou não ser retirado? Como é que funciona isso? Vamos lá, pessoal. Vamos começar do aspecto histórico. Alguns dizem que esse dente, teoricamente, que é o nome científico dele é terceiro molar, ou seja, ele é o terceiro molar a erupcionar, a nascer. Molar é aquele dente grandão que tem lá atrás, é o dente que você usa para mastigar de verdade. Então você tem aqui na frente os incisivos, depois caninos, depois premolares. E os lá de trás, que são aqueles grandões, são chamados molares. O primeiro nasce aos 6 anos, o segundo aos 12 anos, aproximadamente, né? E o terceiro aproximadamente aos 18. Alguns dizem que milhares de anos atrás a gente teria um quarto molar. Não é bem assim, sabe? As múmias e esqueletos que foram descobertos de tanto tempo atrás não mostram isso não, mostram um homem ainda com 3 molares. Então, teoricamente, nós temos 3 molares sim e acabou. E há muito tempo que é assim. Esse dente, ele já nasce com problemas? Não, não é verdade. Esse dente é um dente como qualquer outro. E, aliás, se a gente for pensar do ponto de vista de mastigação, ele é até mais importante do que os outros, porque é o que desenvolve maior pressão de mastigação. A pressão de mastigação num terceiro molar é 3 vezes maior do que um desses dentes da frente. Então, se a gente tem os terceiros molares e ele tem espaço, eu, por exemplo, tenho um rosto largo e minha boca cabe muito bem os meus 4 terceiros molares. Eu tenho meus 32 dentes. Então, esses 4 terceiros molares estão muito bem, obrigado, funcionam maravilhosamente bem e são os dentes que eu consigo obter a maior força ou pressão de mastigação. Então, eu vou retirar esses dentes da minha boca? Não, de forma alguma. Eles são extremamente úteis e são extremamente importantes. Bom, mas então por que surgiu essa ideia de que o terceiro molar é um dente que já nasce com problemas e que deve ser retirado de qualquer forma? Na verdade, não é bem assim. O que acontece é que a gente não tem tanto espaço, principalmente em mulheres, mas também em homens. A maior quantidade de pessoas que têm deficiência de espaço costuma ser feminina, do sexo feminino. Então não tem muito espaço, porque esse é um rosto mais delicado. E no final das contas, aquele dente fica normalmente incluso ou impactado. Ele fica meio deitado, fora de posição. Bom, aí nesses casos, esse dente precisaria ser retirado. Porque ainda existe uma discussão muito grande se ele empurraria os outros dentes ou não. Alguns acreditam que sim, a grande maioria dos dentistas hoje acredita que não. Mas, seja como for, ele pode ficar juntando alimento no segundo molar, que é o dente que está vizinho, provocando cárie e destruição desse dente. Então, para evitar isso, seria o caso de retirar. Também tem pessoas que a gengiva ela começa a ficar muito irritada, muito avermelhada, às vezes dor de cabeça, e isso gera necessidade de retirar esse dente, porque por uma questão de conforto, né? Mas quando o dente está na posição correta, ele está muito bem lá na boca, sem problema nenhum, ele não deve ser retirado. É um dente importante, que mastiga muito bem, que tem uma função mastigatória simplesmente fantástica. E aí as pessoas ficaram um pouco assustadas, porque saiu no programa da Rede Globo, fantástico, não faz tanto tempo, que uma moça que teria retirado esses terceiros molares
e ela terminou falecendo, né? E as pessoas ficaram muito assustadas com isso. Mas eu quero deixar claro para vocês que não é bem assim, a coisa não funciona assim, vou tirar um terceiro molar e vou morrer. Não, não é bem assim não. E lembrando que nós aqui na Dental Clínica já temos, por uma conta meio rápida, mais de 6 mil desses dentes retirados de terceiros molares ao longo de 34 anos. Então isso já se tornou relativamente tranquilo para nós, graças a Deus. Além do que a gente tem também na Dental Clínica, tomógrafo, né? E o tomógrafo nos dá uma ideia, uma imagem em 3D. Mas o que gerou aquele falecimento daquela moça que tirou aquele terceiro molar? Na verdade, não foi a retirada do terceiro molar, foi o tratamento pós-operatório. Após um tratamento, é sempre interessante, eu sempre gosto da ideia de usar um antibiótico preventivo e de instruir o paciente que ele vai ficar sem conseguir abrir a boca muito bem, que ele vai precisar limpar de outra forma, usando um cotonete embebido em clorexidina, coisas desse tipo. E me parece que isso não aconteceu naquela moça, pelo histórico que a gente teve acesso. Ela não só não podia limpar, como não foi dito que tinha que se limpar, como também não usou antibiótico preventivo, ela teve uma infecção. E essa infecção, quando ela acontece na mandíbula, e não é só no terceiro molar, isso é bom que se diga, qualquer infecção na região da mandíbula, pessoal, a secreção, o pus, a fístula que joga fora a secreção, ela pode meio como que caminhar, entre aspas, por debaixo da mandíbula e ir para perto da garganta, da região da traqueia e fechar lá. De forma que as pessoas começam a ter dificuldade de respirar até, dificuldade de deglutir, dificuldade de respirar. E o nome disso é angina de Ludwig. E essa tal angina de Ludwig, sim, ela pode matar. Ela precisa ser tratada em hospital. Eu já peguei 2 casos aqui em Açu de profissionais que retiraram dentes e que nem foi, na verdade, um terceiro molar, e inadvertidamente só pediram para o paciente tomar um cataflã. É muito pouco para esse tipo de procedimento. Então o paciente, depois de 1 semana, 10 dias, estava com dificuldade até de respirar e de deglutir. Então eu tive que encaminhar isso para um hospital, porque essas 2 pessoas, em épocas diferentes, vieram até mim porque acreditaram que eu poderia resolver, e a gente conseguiu pelo menos diagnosticar. Mas o tratamento da angina Ludwig, quando é necessário, tem que ser correndo para o hospital, tomando mais de um antibiótico na veia e, em alguns casos, até fazendo traqueostomia para fazer a respiração direta lá na traqueia. Não foi o caso dessas 2 pessoas, conseguimos reverter isso a tempo. E aí eu falei depois para os dentistas em si que fizeram esse tipo de tratamento, pedi para que eles tivessem mais cuidado numa segunda vez, e eles prontamente atenderam, e acredito que não fazem mais os procedimentos que fizeram antes. É tanto que não chegou mais ninguém para mim com esse tipo de problema a ser resolvido. E a gente tem sempre um cuidado muito, muito grande para evitar esse tipo de procedimento infeccioso. Então o terceiro molar é um dente que, se for tratado com carinho, vamos dizer assim, né, se resolve isso de uma forma muito tranquila. Na maioria das vezes que o dente está incluso ou impactado, ele precisa ser retirado, mas também tem pessoas como eu que não retiram seus dentes porque eles são muito úteis e extremamente necessários e extremamente importantes, diga-se de passagem. Então, eu acho que deu para ter uma noção, né, sobre terceiro molar, todos os que estão me ouvindo aqui. Eu vou partir então para a segunda pergunta, porque eu me estendi um pouco nessa agora, mas era necessário, tem gerado muitas dúvidas sobre esse tal do dente ciso, né? Outra coisa que perguntam muito pra gente é sobre a questão de implantes. Se o implante seria um dente, como se fosse tipo assim um banco de dentes. E existe sim banco de dentes. Hoje em dia não se usa muito mais isso. No passado se usava muito mais. E aí você pode requisitar um dente assim, o assado, para dar uma sensação de mais natural. Os materiais hoje são tão eficientes em dureza, por exemplo, esses meus são em porcelana. A porcelana está tão simples de trabalhar, nós temos máquinas hoje que a gente consegue escanear, a gente passa um scanner, uma câmera sobre o dente quebrado, por exemplo, e faz uma faceta de porcelana na hora, na mesma sessão. Não precisa entrar em contato com um banco de dentes para tentar achar um dente que seja parecido com aquele, para cortar aquele dente e unir os pedaços, meio como que uma colagem, né? Isso está meio fora de moda, digamos assim, não é uma coisa tão interessante. Se achou que era o máximo algumas décadas atrás. Mas só para dizer para vocês que existe sim
banco de dentes. E os bancos de dentes, muita gente pensa que a gente vai lá, pega um dente daquele banco de dentes, um dente que foi de uma pessoa, e coloca no lugar do que faltava, e o implante seria isso. Não, não e não. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O implante ósseo integrado é uma estrutura de metal, é de titânio, na verdade. Hoje já se faz muitas pesquisas, já se colocou para funcionar implantes de zircônia, mas eles não estão ainda de uma forma muito interessante. Os implantes que são interessantes, que têm um índice de aceitação fantástico, acima de 95%, beirando os 98%, são os implantes de titânio. Então é como se fosse um pequeno parafuso de titânio, mais ou menos como se fosse uma raiz do dente. Tá? Então não é um dente que eu peguei de alguém ou alguma coisa desse tipo, não, de forma alguma. Se faz um pequeno procedimento cirúrgico, muitas vezes nem ponto eu preciso, ponto sutura, não é? Às vezes eu consigo fazer através de um furo, às vezes eu consigo fazer no próprio lugar onde um dente foi extraído. A gente consegue colocar um implante, um parafuso de titânio desses, que vai funcionar como se fosse uma raiz artificial. Ou seja, o seu organismo, ele vai entender que aquilo que eu coloquei lá como sendo um parafuso de titânio, ele funciona como se fosse a própria raiz do dente. E sobre essa raiz, quer dizer, o implante, ele ele é oco, né? Ele tem uma parte de dentro dele que não tem nada. E ela serve, essa parte oca, para que a gente encaixe um pilar. O nome é abutment, mas é um nome meio esquisito, então a gente chama de pilar. A gente encaixa esse pilar que vai ultrapassar a linha da gengiva, e sobre esse pilar a gente constrói uma coroa. Coroa é essa parte de fora do dente, que pode ser de resina, pode ser de porcelana. Porcelana é um material mais nobre, mais duro, que funciona muito melhor e te dá 100% da força de mastigação. Então se torna muito mais eficiente quando a gente pode usar uma estrutura de porcelana sobre o implante. Diga-se de passagem, esse implante, junto com o pilar, junto com a coroa e junto com o parafuso que prende o pilar ao implante, ou seja, no mínimo 4 peças, às vezes até mais, eles vão restituir toda a força de mastigação e a beleza daquele dente que foi perdido, né? Então veja que é um conjunto de peças, não é só chegar lá e botar um dente ou alguma coisa desse tipo. Não, não funciona assim. Então, você que perdeu um dente, a indicação é que o mais rápido possível coloque um implante. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é muito prático, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de quando alguém quebra um braço e coloca aquele gesso e fica com o braço na tipóia. Antigamente ficava um mês. Às vezes hoje não precisa ficar, às vezes, nem um dia mais, né? Botam alguns pinos lá dentro e já resolve. Mas suponha que a gente vai fazer da técnica convencional. A gente, que eu digo, os ortopedistas vão lá, botam aquele gesso e tal, e a pessoa ficou com aquele braço engessado durante algum tempo. Quando ele tira aquele gesso, ou seja, o osso já foi soldado devidamente, já está todo inteirinho de novo. Quando ele tira, é comum as pessoas falarem que os músculos estão um pouco atrofiados, porque não foram utilizados. O nosso organismo, ele é muito prático. Se não funciona, deixa de lado, né? Tem um versículo na Bíblia que eu acho simplesmente fantástico e parece um pouco na linha de pensamento do nosso organismo, né? Diz assim: não ate a boca o boi que debulha. Ou seja, se o boi de vaca. Se um boi, ele trabalha, você não deve deixá-lo passar fome. Se o boi trabalha, ele deve ser alimentado, não é? Então não feche a boca, não deixe de alimentar o boi que está trabalhando. Isso está na Bíblia. E parece que o nosso organismo é mais ou menos assim. Se você trabalha, merece comer. Se não trabalha, tem que ser atrofiado. E aí, nesses casos, quando você tira um dente, o osso que ficou lá, o nosso organismo imagina mais ou menos assim, ó, não está precisando disso aqui não, então vamos cortar a alimentação dele. Aí, menos sangue indo para o local, o osso começa a ser reabsorvido e ele vai afundando naquele lugar. E a gengiva vai junto, que é o que as pessoas chamam normalmente de murchou. Tipo assim, você perdeu um dente e aquilo ali murchou. Na realidade não murcha, na verdade, né? Mas ele vai afundando porque o organismo acha que é desnecessário manter aquele osso e aquela gengiva naquele local.
Ou seja, se você perde um dente e demora muito a pensar em repor aquele dente, ou se você usa uma prótese que vai desenvolver toda a força de mastigação em cima daquela coitada daquela gengiva, que não foi feita para isso, esse osso ele começa a afundar, murchar. Então a proposta é perder um dente, não demore para colocar um outro no lugar. Um outro, entenda, não é um dente, né? A gente já falou sobre isso. Colocar o implante, colocar aquele parafuso que vai ter uma coroa logo depois. Então, não demore. O ideal é que demore no máximo 2 meses. Depois de 2 meses, a gente sabe que vai haver uma reabsorção. Não sabemos o quanto, porque isso depende de pessoa para pessoa. Em alguns mais, outros menos, mas vai haver reabsorção, não tenha dúvida nenhuma. Então, o ideal é perder um dente, no máximo, em 2 meses, você vai lá e recoloca algo, que no caso seria o implante de preferência. Ah, mas eu não quero colocar implante, eu não quero fazer procedimento cirúrgico, eu quero fazer uma prótese simplesmente. Pode? Bom, poder pode, mas a prótese ela só repõe 25% da força de mastigação, vai gerar acúmulo de alimento ao redor dos dentes, consequentemente mais cáries vão surgir, e vai desembocar a força em cima da coitada da gengiva que não foi feita para isso. Então, além de você não ter tanta força de mastigação, que vai ser só o equivalente a 25%, não é? 25% da força de mastigação que você tinha quando tinha o dente, além de ser pouco a força de mastigação, você também vai ficar com aquele trambolho na boca que fica tirando e botando. Imagina quando você perdeu muitos dentes, a coisa se torna um pouco pior, né? Então a indicação é o mais rápido possível, tirou o dente, repõe, para não ter perda ou ter a perda mínima de osso e a coisa poder funcionar adequadamente. Nós temos todas as possibilidades de fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento na Dental Clínica, ou melhor, nas duas Dental Clínicas, a de Açu e a de Natal. Fiquem à vontade para nos procurar. Lembrando que orçamentos são feitos de uma forma muito tranquila, sem estresse, sem custo, inclusive, tá? Então, quando vocês precisarem ver alguma coisa ou saber de alguma coisa, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 99816640 ou 999816640, ele é o WhatsApp. Vocês podem, inclusive, se vocês estiverem em outras cidades e não puderem se deslocar naquele momento, mandar uma foto da região em si, até do siso, como a gente falou hoje, por exemplo, ou do que seria ou do que vai ser um implante naquele espaço. E a gente pode tirar as suas dúvidas. Manda isso para nós sem custo nenhum. Nós poderemos avaliar isso e te dar a melhor direção do que fazer. Nós já tivemos isso, inclusive pacientes nossos que foram morar em outros estados e não estavam podendo chegar até aqui. E eles me perguntaram o que fazer. E eu pude dizer, ó, eu sei que você não vai poder vir agora, então procure um dentista e faça assim, faça assado e tal. E a gente dá toda a linha de como tratar aquilo ali. Então usem e abusem desse telefone, 999816640, não custa nada você fazer uma ligação ou você mandar um WhatsApp. E você vai perceber que é tudo muito mais simples e mais prático do que você imaginava. E se consegue resolver isso de uma forma muito rápida e eficiente. Porque na Dental Clínica nós temos todas as possibilidades de tratamento. Se você quer fazer uma prótese, nós temos. Se você quiser fazer um implante, nós temos. Se você quiser fazer uma ponte fixa, nós temos. Se você quiser fazer uma restauração das consideradas mais antiguinhas, mas que são extremamente duradouras, como a de amálgama de prata, nós temos. Se você quiser fazer de porcelana, que são as melhores do planeta hoje, nós temos também, da cor do dente, lindas, maravilhosas, que são duradouras. E se você quiser fazer uma restauração de resina, que é um material que não dura tanto assim, mas é mais bonito, seria uma alternativa de substituição da porcelana, nós temos também as melhores resinas. Ou seja, nós temos tudo que você possa precisar para que você tenha um bom tratamento. Falamos hoje sobre sisos, principalmente, e também sobre a história de que o implante não é um dente de verdade, apesar de que ele funciona muito bem e pode repor 100% da força de mastigação. Eu falei um pouco ainda sobre essa possibilidade de restaurações, então eu vou usar o tempinho que resta, que infelizmente é pouco tempo. Aqui a gente voa quando a gente está falando sobre um assunto que gosta, a coisa anda muito rápido, né? Eu vou falar um pouco, muito rapidamente aqui, sobre trocar restaurações.
É muito comum chegar nos consultórios e o paciente diz assim: doutor, eu quero trocar aquelas restaurações feias pelas bonitas, né? Quando você coloca como único adjetivo sendo feio e bonito, fica complicado, porque você diz assim: qual a bicicleta que você quer comprar? Aquela que é feia ou aquela que é bonita? Qual é a pessoa que você quer namorar? É aquele homem ou mulher feio ou bonito, ou a bonita, né? É claro que todos nós falaremos que queremos a bonita, porém quando a gente fala de restaurações, de obturações, precisa que se fique claro que a chamada feia, que é a de amálgama de prata, é extremamente duradouro. É normal que 90% delas esteja bem depois de 10 anos. E é bom que se diga que as chamadas bonitas, que são normalmente as resinas, elas têm problemas. A maioria delas, ou quase 100% delas, apresenta problema no primeiro ano. Não dura 10 anos nunca na vida, tá? Ela sempre vai apresentar algum tipo de problema. Então, a solução que surgiu foi que nós pudéssemos usar um tipo de material que fosse tão bonito quanto a resina, ou mais, na verdade eu acho mais, e que fosse tão bom e duradouro quanto o amálgama. Esse milagre aconteceu? Sim, pessoal, existe esse material, se chama porcelana. E nós somos o maior centro de fresagem e escaneamento do CEREC no Brasil hoje, em Açu. No Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa estrutura em Açu, cidade que eu amo. E a região aqui que funciona como uma grande cidade, né? Quando a gente junta Carnaubás, Pendências, Aldo Rodrigues, Ipanguaçu, Itajá, Paraú, São Rafael, Carnaubás eu já falei, Campo Grande, quando soma essas cidades todas, é como se nós fizéssemos parte de uma mesma cidade, Upanema também. Então, eu fico muito honrado de ter essa nossa região, o maior centro de fresagem da estrutura de porcelana do Brasil. Somos únicos na região também a ter isso, diga-se de passagem. Então a gente consegue fazer restaurações lindas, maravilhosas, com a durabilidade e a dureza e a firmeza daquele amálgama. Pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Realmente passou muito rápido, não deu tempo de falar nem da metade das perguntas que fizeram para nós. Mas numa próxima oportunidade nós poderemos falar um pouco mais das outras dúvidas que as pessoas têm. Eu quero deixar com vocês um forte abraço, relembrando o telefone da Dental Clínica, que é o WhatsApp 999-816640, não é? E fiquem à vontade para falar conosco, tirar dúvidas e fazer comentários, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.